Então, assim, Obrigada, Lucas. Eu vou passar a palavra para a Isabela e vou deixar ela conduzir a reunião e passar as palavras para quem quer que esteja aí na listinha para falar, né, Isa? É assim, no nosso programinha. Então, Isa, boa tarde, Exatamente. muito bem-vinda, muito bem-vinda. Bem-vinda, Val, bem-vinda, Mara, bem-vindo a todos que estão aqui hoje. Bárbara, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma felicidade imensa estar aqui hoje, reunidos com vocês. Fico muito feliz também que o pessoal do Unisale, né, estejam todos aqui hoje, né? Eu sou a professora Isabela, como a professora Helena disse, e também gostaria de agradecer a coordenação, né, do Interfaces, no nome aí da professora Nelise, que não está conosco hoje, né, que ela está voltando ainda de licença maternidade, da professora Leina, coordenadora do CONCOL, né, Valdeni, querida Valdeni, coordenadora do Unisale, e a Maralice também, que é colaboradora do CONCOL, né, juntamente com a Leina, coordenando o CONCOL. Então, muito obrigada, né, estamos muito felizes por conseguir fazer justamente essa conexão, agregar ensino, extensão, podemos aí compartilhar saberes, aprendermos juntos. Então, para nós, né, eu e a professora Leina, quando pensamos esse evento, nós pensamos com muito carinho e também pensando nessa conexão entre ensino e extensão sempre. E é sempre muito rico, né, quando a gente reúne e conversa sobre vários assuntos, e principalmente hoje sobre o assunto da produção e análise de material didático, que é a disciplina que os graduandos que estão aqui hoje presentes, né, estão cursando comigo e com a professora Leina. Bom, a gente decidiu que rapidamente os bolsistas dos 3 projetos que compõem o Interfaces, que eles apresentassem rapidamente, assim, 2 minutinhos, o que é o projeto para eles, né? O projeto Educomni, Concol e Unisale, o que é o projeto, como é participar desse projeto, do lugar de um graduando, para que os graduandos que estão aqui também conheçam esses 3 projetos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Márcio, se possível, para ele falar um pouquinho do Educom. Boa tarde a todos, obrigado, Isabela. Bom, gente, então, falar um pouquinho do Educonli. Educonli significa Educação Continuada de Professores de Línguas Estrangeiras. Esse é o projeto mais antigo entre os que fazem parte do Interfaces. Ele foi criado em 2002, então aí já se aproxima do seu 20º aniversário, e ele foi idealizado pelas professoras Eliana Mello e Deise Dutra, com o objetivo de promover ações de formação inicial e continuada de professores de línguas estrangeiras, especialmente professores de inglês, que eu acredito ser em totalidade o idioma que os professores que participam do projeto ensinam, pelo menos atualmente. A formação inicial ela é promovida através da participação de alunos de graduação em letras em inglês, como monitores, e a formação continuada é feita através da participação de professores de inglês das redes públicas, pública e particular, da Grande Belo Horizonte. Mas, em razão da pandemia, a gente está tendo a participação de professores de outras cidades mais distantes, como Montes Claros, por exemplo. Então, dentre as ações que o Educom promove, estão palestras, oficinas, minicursos ministrados por professores da Faculdade de Letras e de universidades parceiras. Também são ofertadas as language lessons, que são aulas de língua inglesa voltadas para o desenvolvimento da proficiência linguística dos professores. Antes da pandemia, essas aulas elas eram ministradas em colaboração com os alunos de intercâmbio do programa Fulbright, que vinham para o FMG, e atualmente elas estão sendo ministradas por nós, monitores. Também tinham jornadas de língua inglesa, que foram suspensas por causa da pandemia, mas antes haviam essas viagens feitas para algumas cidades próximas de Belo Horizonte, em que eram promovidos vários eventos sobre o ensino e aprendizagem de inglês. E com esses eventos, é fomentada uma rede de colaboração entre os professores participantes, tanto nós em formação inicial, quanto esses em formação continuada. Então, a gente interage entre si, a gente troca experiência e tem discussões relacionadas à prática docente. Então, é muito importante para mim, por exemplo, que estou em formação inicial, ter esse contato mais próximo com professores que já estão em serviço. Então, eu conheço mais um pouco da realidade da sala de aula, eles trazem as experiências deles, as formas de ensinar, então é uma troca de experiência muito rica e importante para a gente em formação inicial.
Muito obrigada, Márcio, por apresentar o Educonli. Vou passar a palavra para o Lucas, para ele falar um pouco do Concol. Boa tarde, Isabela, tudo bom? Boa tarde, pessoal, meus colegas de curso aí. Prazer conhecê-los. Eu sou estagiário do projeto Concol, junto do Márcio. Na verdade, ele é estagiário do projeto Educonli, mas a gente trabalha sempre em conjunto. Ainda mais esse ano, durante a pandemia, os dois projetos se aproximaram bastante para realizar, principalmente esse evento que a gente está tendo aqui hoje, né? E falar um pouquinho sobre o Concol, né? O Concol é o projeto de continuação colaborativa que visa abrangir os professores do Educonli que terminaram o curso do Educonli, mas que ainda assim querem continuar aperfeiçoando as suas práticas de ensino de inglês e o seu modo de lidar com as turmas e querem ter um lugar para discutir essas práticas com outros professores formados também e que estão também nesse processo de continuação colaborativa, de educação continuada, né? Uma educação que não para, porque a formação do professor ela não termina. A gente nunca vai ser um professor formado e finalizado, a gente sempre vai ter que aprender algo novo. Então, o projeto Concol ele serve como um lugar onde os professores têm um papel mais destacado de protagonismo, né? A gente tem reuniões, tinha antes da pandemia com mais frequência, mas temos também durante a pandemia reuniões em que os professores são protagonistas das reuniões. Eles trazem questões, eles trazem questionamentos, eles trazem situações que são discutidas entre todos os membros do projeto, né? Os estagiários, os professores, os próprios professores, em conjunto, onde a gente busca achar soluções para os problemas que eles são trazidos para nós, em conjunto. Por isso se chama continuação colaborativa, né? É um projeto onde todo mundo tem um papel fundamental de ajudar um ao outro. O público é o mesmo, são professores de escolas públicas, escolas particulares, escolas públicas, escolas estaduais e federais, professores de inglês, que continuam buscando essa educação, né? Muitos deles já terminaram o Educonli e continuam no Concol há muito tempo, então é quase como se fosse uma grande família, assim, as pessoas já têm muita intimidade, já têm uma relação mais próxima, né? E durante a pandemia, a gente viu quão grande foi a necessidade do Concol, a gente viu o quão importante é o Concol na vida desses professores, né? Porque nos foram trazidos enormes questionamentos sobre o uso da tecnologia, vários questionamentos sobre como utilizar essa tecnologia das classes. A gente fez vários workshops, várias palestras sobre tecnologia e educação, ensinando a usar ferramentas digitais como ferramentas de ensino, né? Ferramentas já feitas para esse propósito, como o Google Meet, que tem propósito de reunião, o Google Acadêmico, né? Onde você pode lançar notas, bem como outras ferramentas que não são feitas exclusivamente com esse propósito, como edição de vídeo, né? Padlet, que é uma ferramenta de mural na internet que você pode usar, ferramentas de votação interativa para você dinamizar a aula, né? Ferramentas de jogos como Kahoot foram citadas também. Então, durante a pandemia, o Concol e o Educonli se juntaram e tiveram um papel fundamental, eu acho. Assim, eu estou falando como estagiário, mas talvez os professores possam dizer melhor o quão importante foi esse papel na adequação deles ao ensino virtual. E continuamos seguindo firmes e fortes aí durante esse momento tão difícil. Obrigada, Lucas. É isso aí, continuamos colaborando, né? Muito Isso. bom, obrigada. Bom, e finalmente... Isabela, só um segundinho, só uma parte. Gente, por favor, eu queria pedir para quem tiver com o microfone aberto, para, por favor, fechar o microfone, porque dá ruído aqui para gente. Obrigada. Obrigada, Isa. Imagina, a Maralice comentou aqui no chat que outro instrumento importante é o Pedagogical Round.
Sim, os Pedagogical Rounds. Sim, os participantes compartilham as atividades que eles desenvolveram em aula, né? Para saber o que funciona, o que não funciona. Então, aquele protagonismo do professor, né? Cada semana a Uhum. gente faz uma reunião com uma temática e a gente discute em volta dela as práticas de sala de aula. Muito interessante, Lucas, muito obrigada. E, finalmente, então, a Nathalie vai contar um pouco do projeto Unisale, parceria Universidade-Escola, o subprojeto deste projeto que está acontecendo neste ano de 2021, que é o Unisale Vai Além. Obrigada, Nathalie. Ei, gente, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Bom, eu sou participante do Unisale desde 2020, eu comecei na perspectiva pré-pandemia e depois passamos juntos por toda essa questão pandêmica. Eu também sou aluna da Isabela no curso de produção de material didático. E o projeto Unisale, ele tem o objetivo de diminuir a distância histórica, né, entre escola regular e a universidade. E no projeto a gente trabalha com parceria com professores de inglês de escolas públicas, assim como também, né, o Concol e o Educonli, e nós trabalhamos a partir da demanda dos professores, né? A gente cria um espaço, né, para que as demandas do professor sejam ouvidas, exploradas junto com eles. No projeto, cada bolsista e cada voluntário trabalha individualmente com cada professor, né? Então, são situações extremamente únicas e singulares de cada parceria, porém, ainda somos um projeto, então sempre tem trocas entre todos nós, mesmo que indiretamente. Durante o ano de 2021, a gente encabeceou aí o projeto do Unisale Vai Além, porque antes do período pandêmico, nós atendíamos para os professores da região metropolitana de Belo Horizonte, que é a grande área, só que com a questão da pandemia e tal, todas as parcerias foram reorganizadas, né? A proposta do projeto foi transposta para esse meio digital, e a gente também viu com essas possibilidades, a gente poderia atender professores de outros contextos, de outros lugares. Então, através do Unisale Vai Além, nós temos parceria em todas as regiões do Brasil, se não me engano, e além, né? Também temos parcerias em Angola. E o Unisale, ele tem essa proposta, né, de formação inicial, que é para nós, graduandos, que trabalhamos nessa perspectiva ainda de exploração e de conhecimento, e até formação continuada, de certa forma, com os professores parceiros, que vão também trabalhando, nós vamos trabalhando juntos, com essa troca de ideias, né, dos nossos saberes aqui da faculdade, com os saberes da experiência e do dia a dia em sala de aula, né? E sobre essa questão das experiências enquanto formação inicial, eu falo um pouquinho também no podcast que a professora Isabela disponibilizou para a gente, alunos dela, que eu falo um pouquinho mais dessa experiência pessoal, de como é enquanto graduanda. E o projeto, né, a gente teve vários desdobramentos com essa nossa nova proposta do Unisale Vai Além, até a professora Valdeni aqui mencionou no chat, fomos premiados também no encontro de extensão de 2021 da UFMG. Isso aí. Muito obrigada, Nathalie. Vale lembrar que 2 premiações, né, de relevância e destaque de extensão, né, conseguindo chegar aí até a última fase e sendo premiados também como destaque de extensão. Muito obrigada, Nathalie. Bom, então, como já dito, né, nossa proposta hoje é uma conversa para a gente compartilhar, para a gente trocar experiências. Então, gostaria de iniciar essa conversa com todos vocês, e a minha sugestão é que, antes de perguntar ou responder, só para poder contextualizar, os nossos graduandos receberam, né, um documento, então tem um passo a passo, eles prepararam algumas perguntas, mas então, antes de começar a perguntar ou responder, que você se apresente brevemente, né? Oi, meu nome é fulano, sou graduando de tal período, ou eu sou professor de tal, né, de tal contexto e escolaridade, nível de escolaridade,
né, se é ensino médio, fundamental 1 ou 2, né, na verdade. Então, antes de perguntar ou responder, se apresente brevemente e, se possível, abrir a câmera para a gente poder ver as carinhas de quem está tá conversando com a gente, só se possível, claro, né? Mas é isso. Então, passo a palavra a todos vocês, né? Quem quiser, primeiramente, aí fazer alguma pergunta. Vamos lançar o desafio do primeiro. Eu queria dar um recadinho, Isabela, para o pessoal Sim. ficar atento ao chat, porque a gente posta uma lista de presença nele, é um formulário de presença. Aí, Tá. Fiquem atentos ao chat ao longo do evento. Tá Obrigado. ótimo. Os nossos alunos podem assinar essa lista, viu, gente? Tá? Os alunos todos podem assinar essa lista, porque depois a gente confere quem estava, quem não estava, essas coisas. Tá? Legal. Ok. Eu posso falar? Claro. Está Então, aberto o vamos lá. microfone. Olha, sabe o que eu me lembrei muito? Quando a gente tinha aula presencial na Faculdade de Letras, né, que começava com o Edu Conley, depois por Concol, a Maralice, quando chegava no final do ano, ela orientava a gente, na época, para visitar escolas e fazer o convite para que os professores que lecionam língua inglesa pudessem fazer parte desse projeto. Então, eu fiquei tão desapontada, vou falar para vocês quais os colégios que eu visitei, não esqueço. O Colégio Santa Maria da PUC, o Colégio Nossa Senhora da Piedade e o Colégio Pio XII, onde eu estudei. Então, eu marcava uma entrevista com a coordenadora e explicava todo o nosso caminho no Educol, e aí eu dizia para o enriquecimento dos professores nesta área, que é tão importante, e a única coisa que os professores queixavam é que tem que liberar para eles a sexta-feira, porque se não liberar a sexta-feira, eles não têm como. Aí, as 3 coordenadoras ficaram de me dar retorno. Vocês acreditam que nenhuma deu? Aí eu pensei, não quer lapidar pedra preciosa de jeito nenhum, vai ficar bruta para sempre. E foi tão bonita a ideia da Maralice, né? Enfim, é o arroz com feijão. Deus me livre. É isso aí, Bernadette. Obrigada pela sua colocação, né? Isso é muito importante, sempre divulgar, sempre, Claro. mesmo que no momento não faça sentido para o professor, né? Quem sabe faça sentido depois, né? É lógico. Mas, bom, a Maralice está mencionando aqui que não podemos esquecer de agradecer ao Senex Fale por oferecer bolsas integrais, exatamente para os participantes do Concol e do Conle. Durante a pandemia, as bolsas minguaram, né, mas temos esperança de retorno. Exatamente, né, acho que faltou a gente mencionar isso para os graduandos também, que estão aqui presentes, que os projetos contam com bolsas, né, pelo Senex, e sempre que há novas vagas, né, é aberto um processo de seleção, então vocês podem participar dos projetos tanto como voluntários, a gente tem voluntários atualmente no Unisale, por exemplo, que é o que demanda mais graduandos, né, no sentido das parcerias, mas também há as seleções, né, para que vocês possam ser bolsistas também do projeto, né? Isso é muito importante mencionar, então fiquem de olho sempre nas publicações da Fale, no site, para quando tem seleção. A última seleção foi esse ano, se não me engano, então sempre está tendo essas seleções, esses editais, né? Então fiquem de olho. Bom, mas retornando ao nosso tópico, é sempre difícil, primeiro, né, a perguntar assim e a responder. Então, talvez só para poder, como se diz, né, esquentar um pouquinho as coisas, talvez a Bárbara, né, que é a nossa convidada de hoje, mais que especial, né, a Bárbara, ela faz parte do Unisale atualmente, no subprojeto do Unisale Vai Além. Como a Nathalie mencionou muito bem, nós temos essas parcerias com vários professores em diferentes regiões do Brasil, e como vocês viram a fotinha da Bárbara lá no flyer, não era né, à toa. A Bárbara está aí hoje para abrilhantar o nosso evento, né, para poder conversar com a gente também sobre a produção de material didático no contexto dela, né, que é o contexto de Santo Antônio de Pádua. A Bárbara é professora da rede municipal lá,
Então, talvez a partir do relato da Bárbara vão surgindo perguntas e outros professores também que estão em exercício queiram comentar, né? Então, Bárbara, você poderia compartilhar com a gente um pouco sobre o seu contexto, sobre o que a gente tem trabalhado também em parceria, né? Eu sou a parceira da Bárbara no Unisale atualmente, então passo a palavra para você, Bárbara. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bárbara, né? Eu sou de Miracema, que é município assim, divisa com Minas, e trabalho em Santo Antônio de Pádua há 18 anos. Então, assim, nesse período eu trabalhei em 3 escolas. Aí, zona rural, trabalhei por 13 anos, só que aí a escola fechou. Depois fui para dentro de Santo Antônio de Pádua, onde ainda fiquei uns 2, 3 anos. Só que aí a escola virou militar, tivemos que sair também. Assim, passamos por muitas dificuldades, porque eles só falavam assim, a escola vai fechar, se virem. Então, e depois, agora, no ano passado, fui trabalhar na Endanda, que é a Escola Municipal Deputado Armindo Marcílio do Hotel de Andrade. É um nome imenso. Mais conhecido como Endanda. Como Endanda, porque até falar isso tudo. Aí fui trabalhar na Endanda, que é uma escola que fica numa comunidade, lá em Santo Antônio de Pádua, que é no bairro 17, onde assim, é cercada do famoso bairro Cidade Nova, da Lagoa do Sapo, do Morro da Borracha, que são lugares violentos, onde toda semana morre um jovem assassinado, assim, gerida pelo tráfico de drogas. Então, aí fui para Endanda. Chego lá, assim, encontrei alunos de diferentes contextos. Alunos, assim, com famílias desestruturadas, que o pai foi assassinado, que o irmão está preso, aluno que teve que fugir. E com essa pandemia, aí não tive assim, muito contato com eles no presencial, porque logo que eu fui, veio a pandemia, a gente teve que ir para o online. Então, não deu para conhecer assim muito esses alunos. A gente aí começou a ter aula pelo WhatsApp, e o que acontece? A participação era mínima. E o que eu podia saber do que eles aprendiam de inglês? A única coisa que eles me diziam era que a professora passava a tradução, o texto no quadro, e eles tinham que fazer a tradução. E, assim, isso daí, a realidade lá não é diferente disso. Porque uma vez, assim, aqui a gente não tem essa oportunidade de participar de encontros, a gente não tem um curso de educação continuada, onde a gente possa trocar ideia, não tem nada disso, é cada um por si. Então, eu sempre fui muito assim, sempre gostei muito de estudar, muito de querer fazer uma coisa diferente, mas eu ficava, como disse para a Isabela, eu estava no limbo, até encontrar o Unisale, porque foi aquela coisa assim, que eu estava vendo que não surtia efeito. Os alunos, a gente chega na sala e fala, para que eu vou estudar inglês, dona? Se eu não vou para os Estados Unidos, para que isso? Não, aí agora eu vou mostrando para eles que a gente não precisa, eles não precisam sair de Pádua para falar inglês. Aí, depois que eu comecei a participar do Unisale, aí a gente passou a trabalhar a realidade deles, né? Aí a gente começou a trabalhar sobre a questão, a primeira atividade foi sobre alimentação, porque a prefeitura deu um kit de agricultura familiar. Aí eu perguntei a um aluno o que vinha nesse kit. Vinha 2 espigas de milho, cebola, alho, macarrão, eu acho que fubá, maionese, alguma coisa assim. E a gente resolveu criar essa atividade baseada na receita. A gente Bárbara, acho só importante ressaltar também, desculpa te interromper, que o conteúdo programático da semana era trabalhar o gênero receita, né, recipe, isso, né? Isso. E aí eu acho que foi bem interessante a conversa que eu tive com a Bárbara, que ela realmente me perguntou isso, né? Como trabalhar
o gênero receita, como pensar uma aula de vocabulário sobre comida para alunos em uma situação que muitas vezes, né, dependem do kit da prefeitura, né, por causa da pandemia, por várias questões sociais, não tem o que comer em casa. Né? Então, isso para mim foi muito impactante, né? Então, assim, a minha experiência com a Bárbara no Unisale Vai Além tem sido muito frutífera, no sentido de me provocar várias reflexões que a Bárbara sempre me coloca também. Eu falei, nossa, então como que a gente vai pensar isso? E eu acho que isso vai muito da questão social também envolvida ali, né? A Valdeni comentou aqui, exatamente, né? E eu levei essa questão para o projeto, né, como um todo. Isso gerou uma discussão para a gente poder realmente pensar sobre isso, né, e como que isso vai culminando também na produção do material didático, né, que é o que a Bárbara vai mencionar agora. Pois é, aí a gente criou, né, a receita, pasta salad, e a Isabela gravou o vídeo, eu preparei a atividade, aí a gente foi juntando tudo, aí uma aluna, né, me falou o que eles receberam nesse kit, nós ficamos apavorados, porque era assim, uma coisa totalmente fora da realidade deles. O arroz e o feijão não tinha. Então, e ali a gente vê muito aluno que passa necessidade mesmo, aluno que está morando em abrigo. Então, eles, assim, aí a gente fez a atividade e eles assistiram ao vídeo. Nem todo mundo, a participação online era mínima. E mais os que participaram, os que fizeram, eles, a receita, eles fizeram a atividade, tudo, assim, ficou muito legal. Só que, assim, infelizmente, não dava para chegar e alcançar todo mundo, porque às vezes tem família que são 5 crianças em um celular. Então, Exatamente. Vale ressaltar também que essa primeira atividade que nós fizemos foi ainda no contexto todo online, né? Não tinha nem voltado para o híbrido ainda, né? Não. Uhum. Foi todo online. Isso. Então, assim, o alcance foi mínimo. Mas, assim, quem participou, muitos participaram. Nem todo mundo do jeito que a gente gostaria, mas foi. E eu gosto. Pode? Posso fazer uma pergunta? Você está falando aí que nem todos participaram, né? Então, eu queria até perguntar como que funciona essa questão da adaptação do material didático, porque, assim, pelo que eu entendo, busca adequar, né, o contexto e realidade dos alunos, mas como que isso é feito, sendo que geralmente a sala de aula é um ambiente tão heterogêneo? Assim, como que a gente tenta abarcar, como que a gente tenta abraçar todos esses alunos? Pois é, o que eu tenho feito? Assim, para trazer, para colocar todo mundo, né, para eles poderem interagir, agora que eu já voltei, né, eu estou usando, assim, atividade onde eu coloco tudo voltado para a realidade deles, coisas que eles sabem. Eu falo sobre a Endanda, eu falo sobre Pádua, sobre a Raica, que é aluna, sobre o Carlos Henrique, que é uma aluna. Você começa com essas gracinhas, você vai apanhar e não vai demorar. Acho que tem microfone aberto, gente. Bárbara, por favor. Aí tem o Carlos Henrique, que tem a deficiência intelectual, tem o Elias Gabriel, que é autista. Então, tem vários alunos, são várias realidades. Aí eu procuro colocar, tudo eu preparo voltado ali para eles. É o bairro 17, é a Cidade Nova, é tudo ali, é Pádua, tem o Hotel das Águas, eu uso os pontos de Pádua, a gente usa, por exemplo, a igreja, o hospital que é em frente à escola. Então, tudo a gente leva ali para dentro da realidade deles, para eles se sentirem. Eles brigam comigo quando não tem o nome deles na atividade. Eles brigam. Eles falam, tia, não gostei, porque meu nome não está aqui hoje. Lucas, Bárbara, só um segundo. Lucas, será que você pode colocar... eu não sei como que eu conseguiria compartilhar a minha tela
para a gente poder, talvez, ilustrar o que a Bárbara está mencionando? Você consegue ver ali embaixo uma setinha Ah, verde tá. no Ai, quadradinho? meu Deus, verdade. Eu estava aqui viajando, A verdade. Carol, você quer falar, Carol? Você levantou a mão? Eu queria aproveitar que a gente já está falando sobre o assunto, já para perguntar um pouquinho mais. Então, primeiramente, meu nome é Ana Carolina, sou aluna da Lena, estou no 7º período, se eu não me engano. Eu já sou professora de inglês, mas eu atuo mais com aula particular e com alguns cursos de idiomas. Tem 7 anos que eu dou aula, mais ou menos. Esse mês passado eu fiz estágio 1, então a gente já teve algum contato, né, um pouco maior. Então a gente conseguiu discutir um pouco isso que a Bárbara está falando. Foi até uma coisa que eu conversei muito com a professora que eu estava acompanhando sobre a adaptação dos materiais para o contexto deles, em questão de motivar eles a estudar o idioma, né, que eu acho que é isso que a Bárbara está falando também. E aí eu queria perguntar, tipo assim, atualmente os materiais que vocês estão trabalhando são todos, tipo, produzidos por vocês, ou vocês estão, tipo, adaptando a algum que já tinha? Como que está sendo isso? Porque, pelo que eu vi, tem muitas atividades focadas pro deles, né? Assim, porque eles estão vendo, acho que o que a Isabela comentou é que vocês estão tentando, às vezes, conciliar com o tópico que eles teriam que estar vendo no momento, não é? Você poderia falar um pouquinho mais? E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Só antes da Bárbara responder, gente, eu também convido aos outros professores que estão aqui com a gente, né, do Educon e do Concol, também podem né, se sentirem à vontade para também ajudar a Bárbara aí a responder essas perguntas. Obrigada. Olha, Carol, Acho que tem alguém com o microfone. Quem está com o iPad de Nancy? Estou mutando todo mundo aqui, que não seja quem está falando. Ok, acho que eu mutei você, Bárbara. Desmutei. Desmutar eu não consigo. Carol, igual a gente estava falando aqui. Eu, por exemplo, quando eu coloco o nome, a gente coloca o nome dos alunos, eu crio a atividade. Já teve a atividade que a Isabela, né, tem um artigo da Isabela, onde ela escreve, fala sobre adaptação de material também, que aí a gente aproveitou aquele It's Me in 15 Years. Aí eu aproveitei a atividade dela. E quando é para colocar do aluno aí, o contexto deles, sou eu quem... Aí eu crio, porque a gente vai no... Quando é o 6º ano, aí o 7º, aí o 8º, o 9º, aí eu pego, por exemplo, o 9º ano, outro dia, eu criei uma situação, um diálogo, onde a aluna Vanessa trabalhava no Hotel das Águas, em Santo Antônio de Pádua, e recebeu uma professora universitária da Nigéria, que ia falar para eles sobre o inglês como língua franca, essa coisa toda. E aí a Vanessa sentiu na sala de aula, né? Achou muito chique, assim, ela está lá no texto. Aí eu até comentei com eles, falei, gente, a parte mais difícil foi encontrar uma imagem com a menina negra, né, no hotel. Aí, porque eu digitei lá no banco de imagens, coloquei uma mulher preta trabalhando no hotel, chegando no hotel. Só aparecia a camareira. Não aparecia, assim, uma professora, não aparecia, só aparecia a camareira. Aí eu falei com eles e falei assim, tia, é isso que a gente vive. É isso aí. As pessoas só imaginam que a gente vai poder ser camareira. Eu falei, não, vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, assim, porque lá a maioria, assim, né, a maioria dos alunos são negros. Então, aí eu tentei trazer bem para a realidade deles, tudo que eu levo. Até eu coloco meu avatar na atividade, aí coloco lá Black Lives Matter, coloco para ele, assim, com a camiseta. Então, aí eles acham legal, eles falam, aí, tia, porque as meninas usam trancinhas e é muito difícil, às vezes, para encontrar esse tipo de atividade, esse tipo de imagem. Mas, assim, eles assim, se acham quando eles se encontram, né, na atividade. Eu coloco aí, se eu estou passando no quadro, coloco o nome deles. Aí ontem, aí fui passando uma atividade, eles, tia, tá faltando meu nome aí. Então, eles brigam, eles querem o tempo todo
participarem da atividade, eles querem estar lá. Aí eu falo, vocês são os atores principais da minha aula. Aí eles ficam assim, tia, eu gosto de você é a única que faz isso com a gente. Ai, Muito legal, Bárbara, muito obrigada. Eu acho que a pergunta da Carol também foi nesse sentido, assim, de se você está criando todas as atividades, né? Se isso é algo instituído pela escola, ou se você tem um material de apoio, um livro didático, né? E se sim, por que você escolheu não usar, ou por que você escolheu usar algumas partes ou outras não. Acho que é mais nesse sentido. E aí, só para fechar esse tópico, você responde isso para a gente, que a gente tem 2 perguntas no chat, que aí é para todos os professores também que estão aqui presentes. Sim, aí na escola tem o livro, o English and More. Só que aí, com a pandemia, eles em casa, muitos não tinham acesso à internet. Não tinha como usar o livro. Era mais fácil, porque aí eu tinha que gravar tudo que estava escrito, para traduzir tudo, porque eles não têm material, eles não têm um dicionário, muitos não têm dados suficientes para acessar um dicionário online. Aí, a gente prepara esse material, a Secretaria de Educação, desculpa, a Secretaria... Ih, gente, ó. A Secretaria de Educação... Peraí. Tranquilo, Bárbara, pode se restabelecer aí. A Bárbara estava até rouca hoje mais cedo, ela me disse sobre isso, então acho que enquanto ela se restabelece, a gente pode fazer essas outras perguntas que estão aqui no chat. A Aline perguntou o seguinte: boa tarde, meu nome é Aline Mourão, estou no último período do curso, se Deus quiser, e gostaria de saber quais foram os materiais didáticos utilizados durante a pandemia e se os professores tiveram voz nas tomadas de decisão a esse respeito. Por exemplo, a professora Bárbara disse que as aulas eram por WhatsApp. Como isso foi decidido na escola dela e nas escolas dos demais professores? Então, acho que a gente pode ter aí outros professores ajudando a Bárbara a responder essa pergunta, né? Boa tarde, que a Bárbara está... Ei, Posso Júlia, boa responder? tarde. Claro, Tudo bem? fica à vontade. Olha só, eu li qual o nome da professora, da estudante que ela colocou aí, só para repetir aqui. Aline. Eu até falei, eu vou responder essa daí que fica fácil de responder. Então, eu trabalho no Estado. Eu fiquei só curiosa numa coisa, Isabela. A Bárbara é municipal ou estadual? Municipal. Ah, tá. Porque nós trabalhamos de forma diferente, né? No Estado, na escola, foi exigido a continuidade do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, e atividades complementares, depois a prova bimestral. Esse foi o meu cronograma durante esses 2 anos, né? Que nós distribuímos as pontuações. Então, o aluno ele tinha que fazer somente o PET, ele teve que fazer o PET, e nas atividades complementares, no meu caso, na escola, eles não exigiram essa atividade complementar no sentido de complementar ao PET. Aí eu aproveitei e fiz do assunto do PET, criando outras abordagens. Por exemplo, o speaking, né? O skill, por exemplo, tinha uma questão de hotel, né? Que tinha que falar inglês, recepcionar as pessoas e colocar verdadeiro ou falso, responder umas questões no PET. Então, eu transformei aquele diálogo no speaking. E aí os alunos tiveram que gravar para mim uma situação no hotel, sabe? Então, eu acrescentei essa modalidade, não sei se assim a gente pode falar, né? Para o PET. Né? Então, aproveitei a ideia para a abordagem, né? E, então, na escola foi assim. Nós ficamos um pouco meio que... Não utilizamos o livro didático. Que bom, olha lá. Nós não utilizamos o livro, né? Mas eu sempre coloco um vídeo relacionado ao tema que está sendo abordado.
né? E eu também, no período, eu fazia uma vez na semana live com os meus alunos. E eu aí, então, eu colocava vídeos relacionados a vídeos motivacionais, né, para aquele determinado momento, e fazia com os meninos perguntas, né? Então, foi dessa maneira, acrescentando aí, respondendo, né, a professor, a estudante. Ô, Júnia, e aí como você menciona que você tinha esse contato, eles tinham que te enviar, por exemplo, esse vídeo deles produzindo esse speaking. Qual que era o contato? Que eu acho que essa é a pergunta da Aline também, né? Por WhatsApp, por outra plataforma? Olha, eu Como que isso foi feito? Isabela, eu sempre pedi que os alunos ficassem atentos ao Google Forms, ao Classroom. Então, a minha comunicação foi o mural no Google Classroom, uma vez ou outra, e sempre respondendo o e-mail dos alunos, eu não deixava de responder, né? Obrigada, Jéssica. É legal e tem tanta resposta, pena que eu não vou conseguir mostrar para você, senão eu mostraria os vídeos dos alunos. Foi muito bacana, sabe? Então, assim, o WhatsApp eu sempre limitei um pouco, porque se deixar eles querem enviar para nós no domingo, no sábado, e eu tenho meio resistência a isso, sabe? O tempo de trabalho é o tempo de trabalho. Mas eu nunca deixei de respondê-los, né? Então, eu sempre pedi que me enviasse por e-mail, o e-mail institucional, porque no Estado nós temos o e-mail institucional. Não sei, Bárbara, se na prefeitura foi criado. Então, os alunos, esse ano acho que foi o mais organizado nesse tempo de pandemia, porque todos os alunos eles tiveram acesso ao professor, né? Através do e-mail e WhatsApp, se quando fosse necessário, mas eles já sabiam que tinham toda semana uma live com o professor. Já tinha o horário. A escola criou uma grade e colocou para o professor a possibilidade de trabalhar com os alunos via o Zoom, né? Via o Google. Né? Então, assim, foi desafios, né? São desafios, né? O tempo todo. E eu fui desafiada o tempo todo, porque em relação à tecnologia, eu falo que eu estou há 1000 anos atrás, não há 1000 anos na frente, né? Então, mas foi um tempo bom, está sendo proveitoso. Agora, com essa retomada, ainda eles exigem a questão do PET, mas o PET eu coloquei no Google Classroom, tá lá. Só que dentro agora da sala de aula, eu faço outras atividades, porque eu intercalo, sabe? Eu não fico só no PET. Eu faço outra abordagem, eu trabalho com... A questão, eu gosto muito do speaking, né? Eu gosto de trabalhar com do listening. Então, eu tenho feito assim, aproveitar esse tempo. E você tem produzido essas atividades complementares, Júlia? Isso? Sim, eu pesquiso um pouco, né? Às vezes já tenho, né? Essas atividades, são atividades simples, mas que dão bons resultados, né? Não sei se eu fiquei muito claro. Então, foi através do Google Classroom, né? Que é através do e-mail institucional. Aí foi feito, então, a live nesse período, né? Durante uma vez na semana. Então, os meninos tinham acesso ao professor, né? Tinham acesso a... Só não trabalhei a questão do livro didático, mas no mais o que foi pedido, que é intensificar a relação ao PET, foi feito, né? Mas só para completar minha pergunta, então, desculpa. Então, você teve total, vamos dizer assim, poder de decidir como você queria dar essas atividades complementares, que eu percebi em outras escolas os professores de mãos muito atadas, assim, sem poder interferir muito nas tomadas de decisão, do que tinha sido decidido com relação às plataformas, a materiais didáticos e tudo mais. Então, mas você, na escola onde você estava, você teve essa liberdade de fazer essas atividades complementares da forma como você queria e tudo? Sim, eu fiz com os alunos. Muito obrigada.
É porque o foco da atividade complementar era o assunto do PET, mas com outra abordagem. Né? Então, se chegasse para mim, mas você está fugindo do assunto do PET, você tem que trabalhar o PET. Eu estou trabalhando o PET, mas em outra viés, né? Em outra forma. Então, era uma forma meio que camuflada, assim, né? Porque não podia deixar de lado. Eu acho que, por mais que no começo nós estávamos muito... o PET é muito ruim, né? Teve muita crítica em relação ao PET, né? Mas foi uma tentativa, né? Nesse período. Acho que valeu como tentativa, né? Então, me cabia a nós fazer essa mudança aí, essa adaptação, né? Da melhor maneira, da melhor forma possível, né? Encontrando suas saídas, né, Júnia? É isso mesmo. As suas tentativas e erros e possibilidades aí, muito bom. E aí, eu acho que a pergunta da Gabriela já também perpassa esse assunto, e que talvez a Júnia já tenha comentado um pouco sobre a questão do engajamento dos alunos, né? Então, na sua experiência, Júnia, Bárbara e os outros professores também, quais atividades, quais materiais didáticos mais engajaram os alunos nessa situação de aulas assíncronas, nessa situação aqui no caso do estado de Minas Gerais, né, dos PETs, o que vocês conseguiram observar de resposta dos alunos? Boa tarde. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria falar aqui com a Bárbara, que eu estou encantada com essa motivação dela aí, e que esse é o segredo, né? Esse aí que é o segredo, você dá a voz ao seu aluno. Simplesmente, eu estou apaixonada aí por essas aulas. Obrigada, Márcia. Márcia, eu sei que não viu os materiais ainda. Tem que mandar. Ô, Isabela, mas assim, sabe, eu tô me propondo um desafio. Eu estou trabalhando o PET, e eu estou fazendo adaptação no próprio PET para poder trabalhar com os meninos. Então, eu estou pedindo o seguinte, porque como eles copiaram muito PET durante esse tempo, né, porque geralmente tinha muitos meios deles só irem lá e copiar, os alunos que estão voltando para a sala de aula, eu estou fazendo com eles o PET de novo. Só que assim, eu estou tentando dar uma outra cara, né, para eles, utilizando o que a gente sabe, né, que tem que fazer sentido para eles. Porque não adianta eu querer trabalhar uma coisa muito difícil, porque está fora da realidade dele. Então, eu estou trazendo esse PET para junto deles, estou tentando fazer igual a Bárbara faz aí, colocando o nome deles no PET, porque isso é que funciona, porque quando ele se vê dentro da atividade, ele se engaja mais, ele participa mais. Quando ele vê o nome dele no quadro, ele se empolga, porque, opa, sou eu, e aí ele chama a responsabilidade para ele. Então, eu acredito nisso, sabe? Eu estou tentando trabalhar. Não está sendo fácil. Por quê? Porque o material esse material está muito engessado. Então, eu tenho que tentar fazer com que eles saiam um pouco daquela cópia, né? Aí os meninos estão assim, não, professor, o meu PET está todo pronto. Eu falei assim, não, que seja uma linha, você que vai escrever. Vai ser a sua voz dentro dele. Não é você ir lá e copiar do site. Aí as meninas foram me mostrar hoje. Eu fui olhar a semana 1 delas lá, aí tudo igual. Eu falei assim, não, pode passar borracha e pode fazer de novo. Você vai fazer com a... Aí eu expliquei, sabe? Eu estou tendo um trabalho, assim, as meninas estão assim, mas para que você está fazendo isso? Eu falei assim, não, eu acho que vale a pena, sabe? Eu tô me levando esse desafio, trazendo esse desafio para mim e tentando fazer com que eles, pelo menos, aprendam um pouco. Porque não vai conseguir aprender nada muito agora, né? Porque a gente teve muitas perdas, infelizmente. Mas, assim, eu acredito que dá para a gente fazer um pouco daqui para frente, sabe? Eu tenho tentado fazer isso. Não sei se é o certo, se é o correto, mas é o que eu acredito e que eu sei que dá certo. Você tentar levar esse inglês para a realidade deles, né? Eu acredito muito nisso.
Obrigada, Márcia, querida. Bom, para a gente encerrar esse assunto do PET, porque está surgindo outras perguntas também aqui no nosso chat, a gente tem 2 mãozinhas levantadas, então a Isabela, acho que gostaria de falar um pouco sobre a experiência e a questão do PET. Então, Isabela, por favor. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Isabela e eu sou aluna da Isabela, mas também sou aluna da Valdeni agora, no estágio 1. E juntando os 2 alunos, tanto na questão da elaboração do material, quanto na questão do estágio relacionado ao PET, eu comecei o estágio agora no primeiro ano do ensino médio, numa escola estadual. E uma coisa que eu observei nessa primeira semana de observação é o quanto o PET é muito bem elaborado. Eu fiquei impressionada com a questão da qualidade do material. Mas eu queria perguntar para as professoras que falaram, a professora Márcia e a professora Júnia, se nas escolas delas, os alunos, ou se elas sentem que os alunos estão aquém do que o PET exige deles. Porque é uma dúvida que me levantou nessa primeira semana e que a professora a qual eu acompanho está tendo muita dificuldade. E, assim, uma das coisas que eu estou tentando preparar para o estágio, em relação também a uma produção de material didático, porque eles têm muita dificuldade, tanto no speaking, quanto no listening, e principalmente no reading. E o PET do primeiro ano, eu achei que ele tem uma qualidade excelente, mas que os alunos não estão preparados para poder fazer esse trabalho. Então, eu queria saber como é que é a organização de vocês, como que vocês se preparam, se vocês dão aulas extras, por exemplo, relacionada àquela matéria que está inserida no PET, que tem um contexto muito legal. E como é a relação, inclusive o Hugo fez essa pergunta no chat, que é uma das minhas perguntas, como que é o tempo de vocês, qual o tempo de preparação, o tempo que vocês dispõem e necessitam para preparar esse material extra das atividades complementares? Obrigada, Isabela, pela pergunta. Claro, fiquem à vontade. Isabela, deixa eu te falar, infelizmente, os nossos alunos eles estão realmente aquém desse material. O material é muito bom, mas, assim, para a nossa realidade, ele não funciona, infelizmente, porque o nível dos nossos alunos é do básico 1 mesmo. A maioria, a gente tem na sala, por exemplo, eu tenho na sala de aula, eu tenho uns 3 alunos que são fluentes, que eles, até se for olhar, eles estão com um nível até melhor do que o meu. Mas, assim, o que eu faço? Eu trago esse aluno para cá. Eu peço ajuda para eles. Eu falo assim, vocês vão ser tipo monitores aqui na sala para me ajudar, sabe? Então, o que acontece? Aí, eu tento fazer o quê? Eu trabalho, como que eu estou trabalhando? Eu pego o material, eu estudo mesmo o material, e na sala de aula eu trabalho com eles a tradução mesmo de cada pergunta, de cada questão, e eu tento fazer adaptação em cima. Igual tem uma questão se eu não me engano, do primeiro ano, que tem lá para eles criarem um texto sobre eles, que tem umas perguntas, eu não vou recordar agora qual que é. O que eu fiz? Em vez de eu criar o texto, eles criarem o texto deles e responderem direto, eu fiz o seguinte, eu criei um texto meu e eles irão responder as minhas perguntas. Com base no meu texto, eles vão criar o deles. Então, eu acho que fica mais fácil para poder eles conseguirem fazer as atividades. Porque tem coisas lá que eles não vão conseguir. Então, eu acho que tem que fazer adaptação, sim. O material está difícil, mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer adaptação. Não sei se eu te respondi, mas é assim, nesse sentido que eu estou trabalhando. Márcia, acho muito interessante essa questão que você traz da habilidade de escrita, né? Porque muitas vezes a gente pega um material que fala para o aluno, agora crie um texto, mas não tem essa ideia do texto enquanto um processo, né? De a gente também primeiro ter um modelo, né? Primeiro faz uma escrita mais guiada. Então, acho que é papel também do professor ver essas lacunas nesse material, né? E também trazer, né? Você fez um texto sobre você, eu acho que isso também é interessante, mostra para eles o modelo, né? Trabalha em cima dessa escrita guiada, faz um primeiro rascunho ali com eles. Eu acho que talvez vem também dessa misconception de que o writing tem que
de repente, criar alguma coisa, assim, como se fosse, puf, né? Puf, apareceu um writing, né? E a gente sabe que o processo da escrita, ele tem que ser um processo, né? E que vai passar por um modelo, vai passar por uma escrita guiada, né? E talvez isso o material ele não traga tão claramente e que aí a Márcia está brilhantemente, né, adaptando para a realidade dela, né? Isabela, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito da fala da Márcia? Eu queria agradecer, porque isso realmente faz uma diferença. Meu contato foi muito pequeno, eu só consegui ter acesso ao plano de estudo tutorado do 4º bimestre. Então, eu não tive acesso a esse material desde o início do ano. Então, é uma coisa que é nova para mim, que eu não conheço, e que, apesar de ter ficado maravilhada com um material que é muito bem elaborado, foi esse impacto para mim da realidade dos alunos que eles realmente, pelo menos na escola que eu estou trabalhando, porque eu entendo que cada escola tem uma realidade diferente, mas o nível dos alunos está muito, muito, muito aquém do material do 1º ano. Então, assim, teria que ser um beabá com eles. Por isso que eu perguntei da questão de dar uma aula extra focada na gramática, ou, sei lá, por exemplo, na segunda semana, eles pedem sobre frequência. Então, assim, vamos mexer com os advérbios de frequência. Assim, é muito complexo. Então, assim, por isso dessa pergunta de como acessar esses alunos, de como melhorar a qualidade do ensino para eles, promovendo esse tipo de aulas extras ou de materiais didáticos extras também. Uhum. Obrigada, Isabela, pela sua pergunta. Acho que a Márcia deu um exemplo brilhante aí da questão da escrita guiada, né, de provide a model, né, e todas essas questões que a gente pensa aí na escrita como um processo também, né, muito interessante. A Carol está com a mão levantada, eu acho que é sobre o PET também, né, Carol? Inclui um pouco o PET. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina Canaã. Vou falar que sou Canaã, porque já ajuda a Leina também, porque onde está a gente tem 1 milhão de Carolinas. Último semestre, então, terminando, estarei graduando. Né? Eu trabalhei com o PET no estágio 1 e no estágio 2, quando eu fiz. O estágio 1 eu fiz com a Maralice e o 2 com a Annelise. A gente analisou, minha dupla e eu, e a gente produziu um material para ajudar relacionado com o que os meus estavam vendo no PET. A gente produziu, o primeiro foi uma cápsula do tempo, e o outro foi uma cartilha de aprendizado, de como estudar. E só que, lendo os textos que a Leina disponibilizou para a gente em outubro, a gente trabalhou muito com a questão da história do livro didático, tá, e os materiais didáticos que são fornecidos, né? E lá traz uma afirmação muito forte, que a gente ainda tem muito essa questão técnica, né? Muita questão da forma presente no nosso dia a dia desses materiais. Eu queria saber como é que vocês se sentem em relação a isso, né? Principalmente porque a gente gosta de olhar muito para essa questão de trabalhar o gênero, né? Eu fiz outra matéria com a Annelise sobre gênero, né? Gênero textual, o uso do gênero textual no ensino de língua estrangeira, e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre essas ideias, né? O quanto que a gente ainda sente que a gente é oprimido, pressionado por essa questão tecnicista ainda, essa questão de forma e essa questão do contrário, né, que é o lado que a gente está querendo ir. Né? Vamos trabalhar de língua como uma coisa viva, né? O mundo real. Né? É isso. Obrigada, Carol, pela sua pergunta. Quando você menciona forma, você quer dizer estrutura linguística? Os materiais ainda se baseiam nessa premissa de língua enquanto estrutura e o que é certo, o que é errado? Ok. Isso mesmo. Bom, então está o microfone aberto para quem quiser dialogar aí com a Carol. Carol, quando eu lecionei, Carol, não existia PET, existia sim o livro didático. Então, como vocês falam muito no PET, esse PET ele tem um autor e esse autor é passado para os professores. Como é que é isto? Boa pergunta, Bernadette. Eu acredito que o PET ele vem
vem o nome, pessoal, de quem está elaborando? A Márcia vai saber responder isso. Bem... Posso responder, Isabela? Pode também, Júnior. A Márcia me ajuda a completar aí. São atividades retiradas de vários livros. Não tem uma sequência assim, são vários livros. São vários autores, né? Então, não tem uma sequência, não tem um livro específico. São vários autores. Eles escolhem o tema, né? Igual, por exemplo, quando estava a pandemia no auge, né? Então, o tema foi sobre a pandemia, né? Todo o movimento sobre a pandemia. Agora, nesse finalzinho, quarto trimestre, que trabalha o Halloween, trabalha o Thanksgiving, trabalha o final do ano. Então, eles escolheram atividades relacionadas, eles fizeram assim, né? Então, são vários autores, Bernadette. Não tem um autor específico, são atividades de vários livros, né? Tanto que depois eles colocam onde você pode pesquisar, continuar a atividade, né? Mas é um professor, né, que direciona isso? É um professor que direciona isso e aí você vai pesquisar? Não, Bernadette. Na realidade, as atividades são pessoas, são próprios professores da rede estadual. Eles foram selecionados para montar o PET. É uma equipe da rede estadual, né, gente? Isso, é uma equipe, Maraísa. Isso mesmo, é uma equipe. Isso mesmo. E aí, da Secretaria de Estado de Educação. Isso mesmo. Tentando, pelo menos, eles tentavam tentando seguir, né, a BNCC, né, tentando seguir, né, dessa forma. Então, eles pegaram as atividades, são atividades de vários autores, vários livros. E montaram a primeira semana, nós vamos trabalhar a questão, a narrativa. Segunda semana, nós vamos trabalhar a receita. Terceira semana, nós vamos trabalhar propaganda. Né? Então, isso aí, ó. A Virgínia colocou aí para nós, Virgínia. Usaram muitas atividades do Alive. Interessante. Dando os créditos e tudo mais, eles colocam Sim, lá. tudo mais. Tudo mais. Legal. Não é possível... desculpa, não sei se também vale a pena agora, esse é o momento, mas talvez se compartilhássemos, porque tem um link, né? Poderia compartilhar o PET para avaliar depois, né? Não sei se ainda vamos ter tempo para isso, mas é mais fácil também. Mas, Júnior, se você puder postar no chat o link, que aí o pessoal que tem interesse pode entrar mais tarde também e dar uma olhada. O material está disponibilizado na íntegra, né? No site da Secretaria Estadual de Educação. Acho que a Nathalie tem alguma pontuação para falar sobre isso, que ela também participou aí de quando o Unisali, né, já participou. Colocou para nós. Isso, Carol já colocou para nós. Isso, Carol já colocou aqui. Obrigada, Nathalie, Carol. por favor. Obrigada, Júnior. Por nada. Não, eu só queria completar de que ao longo desses 2 anos de pandemia, né, o PET ele passou por diversas transformações da seleção dos criadores, né? Inclusive no ano passado, eu e a Márcia nós trabalhamos juntas, né, Márcia? Prazer te ver aqui também. E a gente participou, nós produzimos do zero as atividades. Meu, Nathalie. Aí a gente participou, a gente criou o PET 6 para o 8º ano e teve uma outra dupla, né, também do Unisali, que foi a Kelly e a Carla, que participaram também produzindo os PETs de inglês para o 9º ano. E isso nós ficamos sabendo da oportunidade, né, que a secretaria estava procurando professores da rede estadual para produzirem esses PETs através de uma ex-parceira, né, parceira, inclusive, da Isabela. Sim, foi um momento muito especial, né, Nathalie? A gente aprendeu bastante e estava naquele rebuliço, né, do primeiro ano de pandemia e muitos erros e tentativas também, né, a gente percebeu nesse PET, né? E que bom agora saber, né, o pessoal relatando da qualidade do material, esse ano de 2021, né, muito, muito importante. Bárbara, você tinha a mãozinha levantada? Gostaria... A gente vai voltar para a Carol, tá, Carol? Fica aí que a gente está dando volta, mas a gente chega. Não, só queria falar que aqui também a prefeitura criou uma plataforma mas só que eles... Acho que o PET é bem mais organizado, lógico, porque eles pegavam, assim, conteúdos soltos e jogavam, igual eu te falei aquele dia, intertextualidade.
Aí a escola, naquela semana, todos os professores preparavam a atividade, né, com o conteúdo que eles davam, e eles jogam na plataforma. Só que a maioria, bom, pelo menos a minha escola, são poucos os professores que seguem, né, essa plataforma. A gente, pelo menos, tem essa autonomia, essa coisa de não utilizar a plataforma, ou utilizar o livro, ou criar o nosso próprio conteúdo. Porque, assim, para ser sincera, eu usei poucas vezes, porque são coisas nada a ver. Porque se fosse para trabalhar igual essa questão temática aí do Halloween, Thanksgiving, não, jogavam assim, tipo, assim, acho que eles pegavam assim e falavam assim, do Unité, você vai trabalhar isso aqui agora para o 6º ano, mas era uma matéria de 9º, coisa que nem... Então, assim, é uma coisa muito... Eu achei muito assim, deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Aí fizeram a propaganda que teria um estúdio para os professores gravarem as aulas, e até hoje esse estúdio não saiu. Então, então eu não sei. Bárbara, e foi justamente nesse tópico de recipe que a gente iniciou nossa parceria, né? E que nós percebemos no material, a recipe que estava lá era um pudim, o que era, lembra? Pudim escocês, um negócio assim, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim que nunca nem comemos, assim, não faço ideia do que é esse pudim escocês, né? E que a gente foi pensar com a demanda da Bárbara, né, de trazer o inglês para a realidade do Endanda, daquela comunidade ali, né? Então, pudim escocês, gente, vai ser, né? Então, assim, a gente começou a analisar e pensar como que a gente poderia produzir outros materiais nesse sentido, né? Mas eu acho que voltando a Carol Canaã, gostei do sobrenome, e do que ela perguntou, antes da gente poder passar dessa questão de autoria do PET, eu acho que talvez a pergunta dela vai muito de encontro, né, com a questão da análise do material didático, né? Então, pensando talvez quando a gente ainda tinha o livro didático, né, como que ficou talvez o PNLD agora, né, depois de 2020, mas pensando antes também disso, né, eu acho que vai muito dessa questão, Carol, talvez do professor analisar o material didático que ele irá trabalhar. E aí, qual que é a premissa desse material didático, qual que é a concepção de língua do material, né? Se a estrutura linguística é mais reforçada ali, ou se trabalha com uma abordagem de gêneros, que é o que a Carol mencionou, né? Que ela fez a disciplina com a Annelise. Então, talvez a pergunta da Carol seria melhor respondida se a gente pensasse nesse papel do professor, né? Que é um papel nosso, enquanto não só produtores, porque a gente não consegue também ficar produzindo o tempo todo, né? E aí vem perguntas aqui no chat também em relação a esse tempo. Acho que os alunos estão pensando isso. Bom, então, peraí, é muita coisa para produzir, né? Então, além de produzir, a gente tem que também pensar essa análise daquele material que a gente vai usar. A Júnia mesmo comentou, né? Eu pego muita coisa aqui e ali, mas então como que é essa análise do que a gente vai selecionando para usar também na nossa prática pedagógica, né? Acho que talvez venha nesse sentido, Carol, e a gente consiga ouvir mais dos professores. Realmente, pudim escocês intimida. Então, se alguém puder falar um pouquinho com a gente sobre essa análise do material, como que vocês analisam, o que vocês consideram no material para poder trazer para a sala de aula de vocês. Eu quero fazer 2 perguntas, viu, Isabela? Tá bom, Bernadette, daqui a pouco eu te passo a palavra, pode ser? Tá bom, combinado. Ótimo. Isabela, respondendo a pergunta, eu gosto muito de avaliar as questões dos gêneros, né? De como eu posso trabalhar, e aí eu associo, né? Então, a questão gramatical, mas eu escolhendo com os outros professores, né? Nós somos 3 na escola. Olha, eu sempre deixei claro para os próximos livros, né? Uhum. Eu sempre comentando, né, com a colega de trabalho, a questão da abordagem dos gêneros, né? Dos gêneros mesmo. Eu sinto mais confortável, sabe?
E lá, através do gênero, a gente consegue fazer o vocabulário, consegue fazer a questão gramatical, né? Então, eu me prendo mais a essa abordagem. Uma gramática mais contextualizada, né? Nesse Sim. sentido. Sim, eu sinto mais confiança, sim. Obrigada, Júnia. Carol, você gostaria de comentar alguma coisa ou adicionar a sua pergunta? Não sei se eu captei bem sua pergunta para traduzir, para a gente poder conversar. E é isso mesmo, porque eu gostei muito do que a Júnia falou, né? Porque assim, primeiro, são 3 professores, fiquei impressionada, não vou mentir, não. Né? Mas essa questão do gênero mesmo, ele aproxima mais a gente do que é real, do que realmente está acontecendo no mundo, né? Até mesmo para poder discutir. A gente tem uma mudança de mídia muito grande, principalmente com a pandemia, né? A forma de uso da mídia. Então, acho que é muito importante esse processo de análise mesmo, de falar assim, olha, que não rola de pegar esse tipo de material, não. Não faz sentido mais hoje para a gente, não, né? É isso. Obrigada, gente. Imagina, Carol. E eu acho que também vai combinando na pergunta do Gabriel, que está aqui no chat também, né? Que ele pergunta quais são os pontos principais que são levados em consideração quando escolhendo, então aí vai dar análise, né? E montando também um novo material para uma turma. Ele fala que sabe que o contexto é extremamente importante, então gostaria de saber quais os outros pontos principais a serem levados em consideração. Acho que a Júnia vai muito nesse movimento, né, Júnia, de pensar essa concepção de linguagem, né, essa questão da gramática mais contextualizada, dos gêneros. O que mais que vocês poderiam adicionar a essa lista? Eu acho que, se tratando do PET, é importantíssimo saber se ele foca as 4 habilidades da língua inglesa, que é muito importante, não é? E a outra coisa, considerando que os falantes da língua inglesa, eles têm a comemoração de suas datas culturais, a Bárbara citou aí Halloween, e agora em novembro vem o Thanksgiving, né? Então, as datas culturais, para eles, é extremamente importante, para eles conhecerem as comemorações. E eles gostam muito, muito. Eu falo porque eu fazia assim, e eles faziam, inclusive, apresentações, tipo um teatrinho, sabe? Era muito lindo. Muito importante, Bernadette, mencionar essa questão das 4 habilidades, né? E a questão também dessas datas culturais, pensando também esse mundo multicultural, né? Que a gente vive também, né? Então, selecionar também outros, né, feriados, outras comemorações, seria interessante também, né? Muito obrigada. Sim. Isabela, não estou levantando a mãozinha, não, mas que coisa. Não, imagina, Júnia. Mas vou responder a Bernadette também, mas do aluno, eu esqueci o nome dele, é Fábio, do Fábio? Gabriel, foi a acredito. pergunta? Gabriel? Sim. Né? A questão, né, eu tento fazer igual a Bárbara tem feito, aproximar mais, trazer para a realidade dos alunos, né? Então, essas adaptações elas precisam ser feitas dessa maneira, pelo menos na escola onde eu estou. E eu acho que é uma maneira também de aproximar e de fazer com que eles entendam um pouco mais, aproximem mais da língua também, porque senão fica muito distante, né? Ali a língua é inacessível, eu não consigo chegar, não consigo entender. Então, por esse período até mesmo, né, do Concol, do Educonli, né, primeiro do Educonli, do Concol, então, nós não sei se vou brincar aqui, mas eu já sou, acho que minha 3ª ou 4ª graduação PhD no Concol, se for olhar pelo tempo, né, então, assim, nós temos sempre levado essa discussão, né, de trazer, de o aluno ser o protagonista, o foco não mais o professor, né? Então é o aluno, então é voltado para o aluno, né? O ensino para o aluno. Então se a gente que consegue perceber ali, ó, que bonito colocar o nome, ele se sentir importante, ele querer saber, né, que a atividade ali tem importância para ele, né? Então assim é dessa maneira que eu tenho feito. Então
respondendo essa questão, né, de adaptação, e por mais que a gente tente, Bernadette, trabalhar as 4 habilidades, né, nós estamos num período difícil, porque também tem a questão do acesso à internet, nem todos têm acesso à internet, né? Então, para você... eu tento fazer as adaptações que são importantes, né, para desenvolver as 4 habilidades, mas tudo numa maneira que possa ser, que é possível, né? Então, Então por exemplo, você não tá tendo, por enquanto, aulas presenciais, não? Nós retornamos agora, já é um período diferenciado, nós retornamos agora, mas ainda para o Estado, Bernadette, é exigido a continuidade do PET, você tem que, é o PET que você tem que, né, que trabalhar, e as atividades complementares. Agora, Entendi. só respondendo a sua... O que eu faço? Com a questão do Google Forms, né, que foi um instrumento que nós utilizamos muito, né, que foi utilizado muito, eu coloco, então, vídeos para os alunos, como atividade extra, né? Não atividade, mas como conteúdo extra. Então, que eles possam trabalhar o listening, né? E o speaking foi feito, então, da maneira que eu havia explicado. Eu pedi que eles gravassem o diálogo do PET, aproveitei o diálogo do PET, né? E fizesse uma situação de um hotel. O tema foi sobre o hotel, né? E, então, eles tiveram essa oportunidade. É adaptação, Bernadette, é questão mesmo de adaptar. Né, Igual você falou, no caso do áudio, eles podem gravar o áudio no próprio celular, se ele tiver celular, e fazer a apresentação com a gravação que ele faz, conversando com um colega, num diálogo. Meus alunos particulares, eu faço isso. Como eles gostam, gravam um diálogo, um conversando com o outro, tão lindo, e eles se sentem os tais, sabe? Claro que o conteúdo não é jogado. Sim, Bernadette, eles nem conseguem fazer com uma parceria com um colega, mas eles mesmos, eles são tão... sabem tanto de tecnologia que eles mesmos criam situações e colocam outras falas, fazem um movimento, sabe, deles mesmos chegando, mas em outra fala. Tudo edição, né, Júnior? Faz uma edição de vídeo. Compilado, isso, que aí eu vou juntar todo o trabalho deles e um tempo à frente compartilhar como foi feito, né? Da onde Gostaríamos muito de prestigiar. Muito legal, Júnior. Nós temos 2 pessoas com a mãozinha levantada. O Lucas, acredito, levantou primeiro. Um comentário, Lucas? Vamos lá. É uma pergunta. Ah, tá. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Lucas. Eu estou fazendo aula de material didático com a Leina esse semestre, meu penúltimo semestre na Letras, estou aí na reta final já. Vou fazer 2 perguntas em uma. Pegando o gancho do que a professora Júnia tinha falado sobre ter mais professores na escola, eu fiquei me perguntando como que foi para os outros professores essa questão de troca com outros colegas, se tiveram oportunidade de fazer essa troca, se com o período pandêmico tiveram oportunidade de se conectar com outros professores de outras maneiras, e como que foi isso na produção do material, se ajudou, como ajudou. E a outra pergunta existe uma diferença muito grande entre o período presencial e o remoto, né? E a minha pergunta é, algum dos recursos que vocês aprenderam durante esse período remoto, vocês acham que vão conseguir levar de volta para o presencial? Quais são esse tipo de recursos? Que vantagens que vocês encontraram no período remoto que vocês acham que vão poder aproveitar ainda, voltando agora para esse período presencial? Obrigado. Obrigada a você, Lucas. Isa, deixa eu só dizer que, assim, chamar o pessoal aqui. Cadê o povo? Márcia está aqui, que eu estou vendo Márcia. Estou vendo que Júnior está participando. Cadê Rose? Cadê Kelly? Vem, meu povo, ajudar a responder aqui as perguntas da galera. Obrigada. Eu posso, Leila. Show, querida. Tá fundo. Ele pode repetir para a minha pergunta de novo, se não for pedir muito? Posso, sem problema.
A minha pergunta, a primeira pergunta foi se você teve a oportunidade de trabalhar com outros professores, como a Júnia, por exemplo, ela falou que tinha mais de um professor na escola, e como que foi trabalhar com outros professores, se tiver tido essa oportunidade, se melhorou na hora de produzir material, se um ajudou o outro, como que rolou essa colaboração? Eu vou te falar a minha trajetória, assim, enquanto professora, porque o que acontece? Na minha escola, só eu que sou professora de primeiro ano. Eu não tenho contato com os outros professores, por exemplo, eu dou aula para o primeiro e para o segundo. E aí a outra professora é de terceiro. E nunca que dá certo de nós duas nos encontrarmos. Então, o que acontece? Acaba que eu tenho eu costumo falar que eu tenho 2 anjos da guarda. Eu pude trabalhar eu tenho o Concol, que me ajuda nessa questão aí, que eu converso com todos os professores, a gente troca muitas experiências, e eu tive o Unisale, que me deu a mão também quando eu precisava, porque foi no ano passado, quando eu estava no momento da pandemia, e assim, a Nathalie sabe perfeitamente que eu, assim, de tecnologia era zero, eu não sabia mexer com o Google Docs. A Nathalie sentou comigo e pegou minha mão, e falou assim, não, nós temos que né, desenvolver isso aí. E então, eu acredito que esse momento é muito importante, porque essa troca, às vezes você não encontra na escola, mas você tem outras maneiras de você ter essa troca de experiência, igual eu estou falando. Eu tenho o Concol e tive também a oportunidade de trabalhar também com o pessoal do Unisale. Infelizmente, eu não sou igual a Júnior, eu não tenho, por exemplo, professores o mesmo conteúdo que eu tenho que me virar. E como que eu me viro? Eu peço ajuda aos universitários, eu peço ajuda ao pessoal do Concol. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim, com certeza. Mas tinha uma segunda pergunta, era sobre o que, Lucas? Eu também, a segunda pergunta foi sobre que recursos que foram introduzidos na pandemia que eles acham que vão poder ser levados para o presencial de volta. Muito interessante essa pergunta. Que recursos que você aprendeu durante a pandemia, que você não conhecia antes e que acha que vai poder levar de volta para o presencial para poder usar? Eu acredito que agora me fugiu o nome do recurso que nós estamos usando com os alunos, é das plataformas do governo. Canva, eu acho que vai me ajudar muito, sabe? Eu aprendi a mexer no Jamboard, coisas que eu não sabia e que eu tive que aprender. E assim, são esses recursos, essas ferramentas, né? Fazer uma apresentação no Canva, quem diria que um dia eu ia conseguir fazer isso? Sabe? Quem diria? E hoje eu consigo fazer, só que a gente esbarra também, né, nos recursos da sala de aula. Que, né, às vezes você tem um recurso, mas não tem como você aplicar na sua sala de aula. Na minha realidade, eu não consigo, na atualidade, sabe? Então, quem sabe se no ano que vem a gente vai ter um recurso de internet, né, mais favorável, que vai me possibilitar fazer isso. Mas, por enquanto, é só essas atividades assim que eu consigo fazer dentro da sala, tipo usar Google Tradutor, essas coisas. Por quê? O que eu faço com o Google Tradutor? Eu pego aqueles textos, né, do PET, divido os textos, um para cada aluno, cada parágrafo para um aluno, peço que eles treinem usando o Google Tradutor para poder olhar a pronúncia. Sei que eles têm muita dificuldade, eles também têm que fazer a tradução, porque senão eles não vão entender. E aí eles treinam, e na sala a gente trabalha esse speaking, sabe? Trabalha o speaking do texto, fazendo esse processo assim, e tentando dar a cara para eles, né? Tentando fazer com que eles tenham autonomia de se expressar a respeito do texto, porque isso também é muito importante, na minha opinião. No mais, é isso. Obrigada, Márcia. Oi. Isabela, desculpa, só complementar, porque, não, Márcia, eu não tenho parceria, não. A parceria só foi para a escolha do livro didático. Nós não temos, não. Aqui no Concol,
com você, né? E, na realidade, só que aí, olha, eu falo assim, é porque eu fico buscando parceiros dentro da escola. Eu gosto de trabalhar com projeto e, assim, eu, né, particularmente, gosto demais. E, então, a professora de arte, por exemplo, no terceiro bimestre, eu cheguei até ela e perguntei, olha, o que vai cair, o que foi o seu PET desse bimestre? E para o terceiro ano, por exemplo, ela era sobre vídeos, sobre filmes. Então, o que os meninos... Aí eu juntei com ela. Eu juntei e falei assim, vamos fazer um trabalho junto. Ela pediu que os meninos recriassem uma situação, também tem outra aí que eu vou juntar e vou pegar todos esses vídeos e depois compartilhar. O que acontece? Os alunos tiveram que pegar uma cena de um filme, recriar essa cena, bem legal, bem diferente o final, recriar a cena. E o que eu aproveitei? Na língua inglesa. Né? Então, assim, eu ainda continuo trabalhando sozinho com o professor, porque foi só mesmo pela questão da escolha do livro didático, que nós sentamos, tivemos que olhar, verificar cada ponto, né? Para chegar num senso comum. E aí, agora, em parceria, eu vou olhando. Aqui, vamos fazer junto comigo isso aqui? Isso aqui dá para fazer junto. Vamos tentar? Eu queria só até, por exemplo, agora, em resposta à pergunta, eu estou usando com os meninos, não é do governo, né, mas é o Padlet, e nós utilizamos também para trabalhar a questão da memória, e eu pedi que os alunos pegassem uma foto do melhor momento da vida deles, que fosse um momento de gratidão, né, para a gente trabalhar o Thanksgiving, e eles vão ter que colocar nesse mural, explicando a foto, porque que a foto lembra uma questão, uma gratidão, né? E aí, puxando o ensino da Márcia, e agora eu vou fazer a minha, porque eu não coloquei, aí eu começo puxando com os meninos, né? Muito legal, gente, esse tempo Júnia. aqui, olha, Maralice, não sei se eu estou falando muito, eu estou igual a uma outra colega, mas é tão precioso esse tempo aqui, sabe, de compartilhar as nossas... o que tem dado certo, sabe? O que, sabe, é tão bom ouvir os colegas também compartilhando, né, as experiências que estão dando certo, né? É muito bom. Obrigada a você, Júnia, por estar compartilhando com a gente também, né? Agradeço em meu nome, em nome da Leina e todos os alunos também que estão aqui da graduação. Muito obrigada. Bom, a gente já está caminhando para os minutos finais, mas eu acredito que a gente tem tempo de ouvir o pessoal que está de mãozinha levantada. Tem muita pergunta legal no chat também, que eu já queria logo perguntar, mas também vou dar prioridade, né, tentando fazer um mix aí do chat para o pessoal que levanta a mãozinha também. Então, a Gabriela já até reclamou aí da vez dela, que caiu, voltou, mas ela estava depois do Lucas. Então, vamos lá, Gabriela. Oh, desculpa, não era para soar com uma reclamação, é só porque eu fiquei com medo de vocês não verem, porque caiu eu tô saída. Não, tranquilo, eu achei legal que você... Eu voltei, gente, peraí, segura meu lugar. Eu até joguei a minha pergunta no chat logo depois do Gabriel, e aí eu nem tinha percebido quando eu li só a pergunta dele, mas pelas respostas de vocês, eu acho que está 100% conectada com a minha, principalmente o que a Júnia disse. Tudo que a Júnia disse até agora, eu acho que quase responde a minha pergunta. Porque vocês falaram muito sobre materiais e atividades extras e sobre, lógico, considerar o contexto dos alunos e também considerar a cultura do país que vocês estão estudando, igual Halloween, Thanksgiving. Mas ainda assim, mesmo que a gente use vários materiais didáticos diferentes e busque esse material, muito do que a gente encontra continua sendo meio artificial, meio engessado, que foi até uma palavra que vocês usaram mais cedo. E aí eu queria saber como que vocês buscam garantir que esse material vai ser o mais autêntico possível, porque mesmo que o nível dos alunos não seja alto, né, seja lá o básico, inicialzão, ainda dá para a gente buscar outras coisas. A Júnia até falou um pouco sobre recriar cenas, né, deixar que os meninos criem seus próprios diálogos, mas vocês buscam outras fontes, como vídeos, filmes, às vezes histórias de pessoas que eles possam conhecer ou admirar, algo assim, não sei.
Gabriela, cadê você? O seu rosto, cadê? Minha câmera não está funcionando porque o meu Wi-Fi está péssimo. Eu peço desculpa, Bernadette. Então tá, querida, tá certo. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Gabriela, está me ouvindo? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito da palavra protagonismo, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que procurar no nosso aluno. Fazer com que ele seja protagonista da aprendizagem dele. E assim, e você, nesse contexto, você vai tentar buscar, né, todos os recursos possíveis, sejam na parte gramatical, seja na parte de reading, de listening, de speaking, mas nunca fugindo disso, ele tem que ser aluno protagonista. Porque se você não fizer com que ele seja protagonista, você não vai conseguir nada. Você pode passar milhares de conteúdos para ele, mas se ele não sentir que ele é protagonista do que ele está fazendo, ele não vai interagir com você nunca, sabe? Isso aí que eu tenho percebido e nessa minha jornada, né? Nessa trajetória minha, eu tenho visto isso, que enquanto você não faz isso, você não consegue atingir o seu aluno. E o que a gente tem feito, a gente aprende muito aqui no Concol, igual a Júnia tem falado, e no mais que é isso mesmo, é fazer o nosso aluno protagonista, fazer com que ele sinta a língua inglesa na vida dele, porque a nossa realidade é muito difícil, nosso aluno é muito difícil, mas eu não gosto de inglês, não, para que eu vou aprender inglês? Se você não fizer com ele, com que ele seja o protagonista, com que ele sinta esse idioma dentro dele, sabe, você nunca vai conseguir atingir esse aluno. Isso você pode ter certeza. Você pode trazer todos os métodos, todos os conteúdos, mas a única coisa que você tem que lembrar é isso, na minha opinião, que você tem que fazer com que ele seja protagonista. Essa é a palavra que eu acho que tem que ficar, sabe? Apesar de todos os métodos, porque o método, o professor ele tem a liberdade para poder fazer o seu próprio método. Tendo base os outros métodos, ele não vai fugir dos outros métodos, mas ele tem que ter a responsabilidade de ver o que aquela turma precisa, sabe? O que aquela turma precisa. Então, você tem que fazer com que ele seja protagonista. Essa, eu acho que eu consigo muito nas minhas aulas, porque eu tenho essa visão, que eu quero ver ele produzindo. E para ele produzir, ele tem que sentir o inglês, né? Como a gente fala, tem que sentir na pele o que é esse idioma, porque não adianta nada a gente fazer. Oi? Eu acho que é exatamente essa a minha maior preocupação, porque no contexto do nosso dia a dia, a gente hoje tem mais por causa da internet, mas a gente não tem contato direto com a língua inglesa o tempo todo, né? Porque nosso país não fala inglês. Mas você pode ter certeza que eles têm. Mas, exatamente, né? Observar o que os alunos trazem e também mostrar, tipo, isso aqui que você consome também existe, né, na língua inglesa. Obrigada. E onde que a gente, né, onde que eu, Márcia, onde que eu, né, Júnia, Kelly, todo mundo que está aí, né, onde que a gente aprendeu isso aqui? A gente aprendeu aqui compartilhando uns com os outros, porque eu acho que nós temos que compartilhar, né, nós temos que nos dar as mãos, né, é isso que a gente tem que fazer, né, para poder ver se a gente consegue alcançar o maior número de alunos possível. É assim que eu penso. Várias pessoas concordando com você no chat. Sua fala tocou bem fundo, assim, várias concordâncias e eu também, né, coloco aqui meu pontinho também, que, né, minha bandeirinha, que eu também concordo, assino embaixo. E eu acho que o que a Márcia né, começou a falar vai também dialogar com a pergunta da Maria Clara, que ela pergunta justamente sobre essa questão da teoria, da prática. Então, ela fala assim: gostaria de saber como vocês aprenderam a readaptar e a criar materiais e como fazem para conciliar a teoria acadêmica com a prática em sala de aula. Acho que essa pergunta é uma pergunta bem interessante para a gente ir finalizando o nosso diálogo. Então, gostaria de ouvir de vocês. Então, eu só vou falar a palavra de novo: protagonista. Porque
A teoria, a gente tem que conhecer teoria e tem que tentar trazê-la para a nossa prática. E isso vale ter o quê? Tem que ter reflexão. Eu tenho que olhar o contexto da minha sala, eu tenho que ver o que eu tenho da teoria e o que eu tenho do meu aluno, para me juntar os dois, sabe? Então, eu penso muito nisso. A teoria é muito válida. Eu aprendi muito com a teoria. E com a teoria eu tenho base para poder fazer as minhas adequações. Então, eu acredito que tem que ter muita leitura, o professor tem que ler, o professor tem que estudar os métodos, o professor tem que fazer isso tudo, porque não adianta eu só ficar na sala de aula e sem conhecer as outras coisas, né? Tem que ter a literatura também, que a literatura também é muito importante, né? Para poder a gente tocar esse aluno. Então, os gêneros textuais, eu acho que é o conjunto, sabe? Que faz com que a gente consiga realizar um bom trabalho na sala de aula. A gente tem que ter todo o conhecimento possível e utilizar todos os recursos, né, que a gente tiver disponível para poder fazer uma educação de qualidade. Eu acho que a Márcia deu um exemplo muito bom do PET, que você trabalhou com a escrita guiada, né? Isso é uma teoria básica de writing as a process, né? Que a gente vê na teoria e que a Márcia brilhantemente viu esse gap no material e adaptou para, né? Não é nem só para o contexto, é adaptar para o que a gente entende também como escrita, né, na segunda língua, que é uma escrita que é um processo também, né? Então, acho que ela conseguiu dar um exemplo fenomenal e a gente teria vários outros também. A Bárbara acabou de mencionar aqui no chat do projeto de inclusão que a gente está trabalhando atualmente dentro da parceria dela, né? Um projeto de um aluno a partir de um aluno que ela tem, que é um aluno com deficiência intelectual, e a gente pegou todas as questões que esse aluno, o psicólogo também do aluno e o aluno apresentaram para pensar, trazer para a teoria e pensar como que isso iria se materializar no material didático, né? Então, a teoria que a gente está usando, gamificação, a gente tem trabalhado com gamificação desse material didático. A Bárbara também está introduzindo o speaking com esses alunos de 6º, 7º ano, né? Primeiros anos ali, primeiro ano estudando inglês daqueles alunos. Então, acho que a gente vai sempre, é um caminho de vai e volta, né? A gente vai lá ver o que está acontecendo ali naquele contexto, o que aquele contexto está reclamando no sentido de pedindo, né? Igual a gente teve essa demanda com o aluno de inclusão, e volta para a teoria, ver o que a gente pode trabalhar ali, né? Então, é sempre um caminho de vai e vem. E para os professores que estão aqui conosco, né, nos projetos de educação continuada, esse vai e vem é ainda mais, né, dinâmico, né, de estar sempre aqui e dialogando e colaborando, conversando, né? Muito obrigada, Márcia, muito legal mesmo. Várias pessoas aqui falando que estão com saudades. Ai, gente, todo mundo com saudade, né, de um encontro presencial, que possamos estar juntos em breve, né? Todo mundo, Isabel. Todo mundo. E a Virgínia está com a mãozinha levantada, então vamos ouvir ela antes da gente também ir fechando o nosso encontro. Não, é só pegando o gancho aí da Márcia, da fala dela, né, que é exatamente isso mesmo. Ela estava respondendo aí a pergunta. A gente olha o contexto, né, as condições de trabalho, se tem como executar. E no meu caso, no que eu vivenciei na escola que eu trabalho, que é da rede estadual, quando voltou presencial, né, em setembro, tinha um revezamento. E a escola que eu trabalho, eles foram muito exigentes com os protocolos de segurança. Então, eu fiquei de mãos e pés atados, né? Então, o que eu fazia? Era seguir o PET ali, né? Falando ali, aí eu fazia junto com eles, o PET. Alguma coisinha diferente eu levava usando meu tablet mesmo, mas era muito raro, porque não tinha outras condições, né? E tinha pouco aluno também, era poucos alunos participando. Agora que o governo exigiu, né, a volta, o retorno de todos, e aí estão indo muitos alunos e a escola liberou um pouco, sabe? Igual liberou a sala de informática. Tem a internet, né?
tem os roteadores lá, mas a direção não liberou a internet para os alunos, né, por medo. Eles acham que o aluno vai usar mal, vai fazer mau uso da internet, aí vai ficar ruim para a direção, né? Coisas legais, mas, enfim, né? Não vem ao caso. Isso aí seria uma outra discussão, né? E aí, o que eu fiz? Que assim, me deu um insight essa semana, né? Acho que foi a Márcia que falou da produção de texto, né? Que é o final da semana 2 do PET 4, do primeiro ano. Aí, realmente, porque lá tem os passos, né? Do primeiro, A, B, C, do final lá da produção de texto. A letra A era eles colocarem palavras soltas, né? A letra B eram formar frases com essas palavras. E, por fim, produzir um texto com base nas suas experiências, né? Porque o tema era sobre isso, sobre gerações, sobre os adolescentes, né? A vida dos adolescentes hoje e tal. Aí eles produziram, né? Produziram, e lá ainda coloca para se usar os elementos articuladores, o but, o and, o because, né? Aí eu tive o insight de usar o Jamboard. Já que a sala de informática estava liberada, aí eu levei, sabe? Eu levei cada turma, levei para a sala de informática, mas aí também teve outros problemas. Teve outros problemas, que aí chegou lá. Nem todos os computadores tinham internet. Aí para eu compartilhar o link, né, do Jamboard, que eu já tinha elaborado, aí eu compartilhei pelo grupo do WhatsApp e pelo Classroom, né? Aí, porque os alunos eles têm acesso ao Classroom pelo e-mail institucional, ok, compartilhei, mas teve alunos que não tinham internet no telefone, não tinha como acessar o WhatsApp, e não lembrava mais o e-mail, não lembrava mais a senha, aí pronto, ficou sem o acesso. Aí teve uns alunos que tiraram foto pelo computador que eu estava, tiraram foto do link e foram digitando, né? Alguns que têm mais paciência fizeram isso. É a questão da internet, né? A internet eu acho que é a base para tudo hoje em dia, né? É uma ferramenta de trabalho. Então, quer dizer, eu fui toda com os alunos para o salão de informática, não, vai todo mundo trabalhar, vai todo mundo usar Jamboard. Não, nem todos, sabe? Aí tinha alunos que não tinham internet no seu celular. Aí pronto. Né? E também não lembrava de e-mail, de senha. Aí procurava na secretaria, a secretaria não tinha como informar também, porque isso não é uma coisa fácil de resolver, né? E aí, mas tentei, né? Pelo menos tentei. Muitos alunos fizeram atividade no Jamboard, adoraram, porque é uma coisa muito lúdica, né? Muito colorida. E é simples e bacana de se fazer, né? E é isso. Muito legal, Virgínia. Nossa, muito obrigada pela sua fala, porque eu acho que isso também ilustra bastante a pergunta de alguns dos alunos que perguntaram, né? E o que vocês vão trazer desse tempo, né, online para a sala de aula presencial? Mas mais do que também o que o professor tem de ferramentas, a gente também está passando por um processo de, bom, as aulas estavam totalmente na internet, agora voltamos para a escola, que não tem internet, mas como voltar para essa escola de antes, que não tinha internet, sendo que passamos por quase 2 anos sendo a escola, o digital, né? Então, eu acho que fica para uma outra discussão a gente pensar isso, eu acho que é uma discussão muito interessante, que aí envolve também questões, né, de gerência, da direção e tudo mais, de pensar esse pensamento que a gente tinha antes da pandemia, né? Não vamos liberar o Wi-Fi para os alunos, que eles vão usar mal. Mas há 2 anos a gente tem usado sendo o ensino digital, né? Então, acho que cenas para os próximos capítulos também, essa discussão e essa questão das tecnologias digitais na escola física, né? No presencial, como que isso vai se desenvolver também, né? Muito interessante. Eu tive vários insights de se trabalhar, né? Fazendo atividades em tempo real ali com eles, mas esbarrava na internet da conexão, que a maior parte dos alunos não tem,
né? Tem professores que levavam a internet deles, pessoal, aí dava senha lá na hora, os alunos usavam, né? Mas eu não faço isso, né? Não tem nem internet suficiente para isso, né? Mas, tendo a oportunidade, eu uso, sabe? Eu uso, porque a gente vai aprendendo muita coisa, né? Vai assistindo lives, no próprio Educonli mesmo, né? Teve algumas aulas com ferramentas, aí a gente vai aprendendo e tendo oportunidade para prática, né? Prática com os alunos. É isso aí. Eu acho que o desafio que, né, que nos encontramos agora é justamente a questão da internet no espaço físico, né? E fica sendo para os próximos capítulos, né, para a gente poder conversar sobre isso. Onde eu trabalho, inclusive os representantes de turmas, porque é o tempo integral, né? Ensino médio tempo integral, que é o primeiro ano que está tendo, que começou a ter. Eles vão questionar a direção, por que não pode ter internet? Porque eles vão ficar lá o dia inteiro, Muito né? legal. Então, como é que eles vão ficar sem internet lá? A maior parte não tem internet, pessoal, né? E ano que vem o negócio já vai ser mais sério ainda, o tempo integral, né? Tudo presencial, desde o início do ano. Aí é uma questão mesmo. São novos tempos a se pensar, né? Com certeza. Eu acho que as coisas vão pressionando, sabe? Eu acho que vai chegar um momento que não vai ter como. Ou é. Exatamente. Eu acho, sabe? Do jeito que está caminhando, né? Bom, gente, muito obrigada a todos presentes aqui hoje. Eu acho que a Bárbara resume bem aqui no nosso chat, né? Nossa convidada especial lá, direto do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, né? O aluno é o protagonista e a gente tem que usar a criatividade para que tudo aconteça, né? Então, eu gostei muito do comentário da Bárbara, agradeço imensamente, Bárbara, por estar aqui com a gente, né, nessa tarde, a todos os alunos da graduação também, que puderam estar presentes, a todos os professores do Educonli, do Concol, as nossas coordenadoras, né, professora Valdeni, muito obrigada por estar aqui hoje, professora Maralice, Leina, a equipe também do Interfaces, né, todos os bolsistas e voluntários, muito obrigada, né, belíssimo encontro, ótima tarde a todos, e a gente vai disponibilizar a gravação desse encontro em breve, né, principalmente para os alunos da graduação que queiram rever e que queiram ter esse acesso, para a gente também continuar conversando sobre essas questões de produção e análise de material didático. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Isabela, obrigada a todos, gente, obrigada pela companhia de hoje, né? A Bárbara que veio convidada, a todos os nossos colegas que participam do Interfaces conosco. Maralice, muito obrigada também por estar aqui hoje. Eu queria agradecer também aos alunos de graduação das nossas duas turmas que vieram, trouxeram suas perguntas, sua participação, e quero deixar aqui um convite que não como é que a gente fala isso? Só vem a palavra, como é? Que não termina nunca, né? Não tem prazo de tempo, não tem validade, é um convite ad eternum, digamos assim. Vocês estão todos convidados a participar dos nossos encontros, nós nos encontramos aqui, somos todos professores, vejam que hoje estamos aqui, alunos de graduação, a Isabela é professora junto com a gente na graduação, é também aluna de doutorado, né? Estamos aqui, Valdeni e eu, que trabalhamos na graduação, Maralice, que já aposentou, mas continua conosco, graças a Deus, todos os nossos colegas da educação básica que estão aqui hoje, né? Então, isso aqui é um grande encontro de professores, né? Assim, de vários segmentos, em vários momentos das suas carreiras. Não há nada, eu entendo, que seja mais frutífero do que esse tipo de encontro, de troca de pessoas com tantas visões diferentes, em tantos segmentos diferentes da nossa educação. Né? Então, sintam-se à vontade para vir nos visitar, para vir estar conosco. Né? Para aqueles os professores que gostariam, nós temos uma language lesson, né? Que é toda sexta-feira, de 2 às 3 da tarde, que é ministrada pelos nossos bolsistas, Márcio e Lucas. Muito obrigada, rapazes. Para o pessoal da graduação que quiser vir trabalhar conosco também nos nossos projetos,
né? A gente tem também os bolsistas, quem quiser se candidatar, quem quiser vir como voluntário, quem quiser vir ajudar a gente nas Language Lessons, quem quiser vir conversar com a gente nas sextas à tarde, são todos muito bem-vindos. Tá? E fica aqui o convite para a gente também ampliar a nossa rede, trazer mais colegas, tanto da graduação, quanto da educação básica, quanto do ensino superior, enfim, vamos juntos nessa empreitada. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Isabela, parabéns pela sua condução. Muito obrigada pela tarde de hoje, foi muito bom. Acho que Mara quer dar uma palavrinha também, então eu passo a palavra. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Mara. A palavra mais importante já foi falada. Eu só queria chamar a atenção para isso que a Leina disse aí sobre as language lessons que nós estamos tendo. Eu tenho sentido que ela anda bem mal aproveitada, está subaproveitada. Eu acho assim que nós podemos fazer uma campanha para que as language lessons tenham mais participantes, né? Na semana que vem, inclusive, ela vai ser mais longa, porque nós tivemos que cancelar o encontro com as pessoas aproveitando Bernadette falando aqui hoje, né, da Secretaria de Estado de Educação, a gente iria receber algumas dessas pessoas, mas ainda estamos voltando a negociar mais uma vez essa questão que em 2016 nós fomos lá, estamos novamente na estaca quase zero, tentando refazer não podemos chamar de convênio, né? Nós temos, inclusive, essas questões burocráticas de como chamar essa parceria da universidade com a Secretaria de Estado de Educação. São muitos os entraves burocráticos e financeiros, inclusive, né? Porque a gente está querendo financiar as jornadas pedagógicas de língua inglesa para levá-las a municípios mais distantes. E isso envolveria um custo mais alto. E tudo isso está sendo ainda em negociação. Eu só queria dizer isso para vocês, que a gente queria trazer uma satisfação do nosso esforço e do esforço também da Cátia de Laura, que tem tentado viabilizar com a diretoria dela. As mudanças de governo sempre trazem novos diretores, novas pessoas, tudo tem que começar novamente. É muito difícil, mas a gente não desiste, viu, gente? Então, é isso. Na semana que vem, a Language Lesson será mais longa, ela está sendo primorosamente bem preparada sob a coordenação da professora Leina Jucá. Então, inclusive, alunos da graduação que quiserem vir e participar também são muito bem-vindos. A aula é de 2 às 3, mas na semana que vem ela será mais longa. Aí, aqueles que não conseguem entrar às 2 podem entrar um pouquinho depois. A gente está até pensando aqui em iniciá-la com uma meia hora mais tarde, uma vez que a gente vai poder estendê-la ao longo da tarde. Quem não está podendo chegar às 2, pode chegar às 2h30, né? É isso aí, gente, muito obrigada. Estou vendo vários ex-alunos aqui, estão botando no chat saudade, tem a Isabela também, tem aí o Lucas Melo, né? Já a Carol Canaã, acho que tem mais outras aí, mas como eu tenho que ver o rostinho, que mistura aí nome com rosto, enfim, eu acabei não conseguindo saber se tem mais algum ex-aluno por aí. Mas eu estou muito feliz de ver vocês aqui conosco hoje. Obrigada. Gente, obrigada, Mara. Para quem quiser, tem todos os contatos aí no chat, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, quiser vir participar das reuniões de sexta-feira, quiser vir nas Language Lessons, quiser vir participar dos eventos, está aí os nossos contatos. Quem quiser também contactar direto a gente, Isabela, Valdeni, eu, Mara, tá? É só falar diretamente com a gente também nos nossos e-mails, na sala de aula, né? E mais uma vez, Bárbara, obrigada por vir do Rio de Janeiro para Minas. Muito obrigada, querida, pela participação conosco. Venha quando quiser, viu? Um prazer. Obrigada. Obrigada aos nossos colegas também que participaram aqui hoje. Um beijo, gente, um ótimo final de semana. Divirtam-se, descansem, namorem, durmam, enfim, né? Façam tudo o que precisar
Para a semana que vem tem mais. Forte Tem abraço. feriado segunda-feira, então fim de semana prolongado. Do bom, né? Final de semana prolongado. isso Obrigada, aí. Concolas, Educonlas e Unisales. Obrigada. Obrigada, Tchauzinho, gente. Bom final de semana.